2, livro de Médiuns, Ao Nascer do Sol, é o título. Pode pegar. Ah, não, esqueci. Ao Nascer do Sol. E lá em Marcos capítulo 6, versículo, não, capítulo 4, versículo 6. Assim. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Aí vamos aqui a dissertação do Miramês. A parábola do semeador é de profunda importância no campo doutrinário. Saber semear deve ser qualidade inerente ao discípulo de Jesus nesta nova era, para que o tempo seja bem aproveitado pela luz dos conceitos que o Cristo de Deus nos ligou na eterna disposição do amor, que é o seu clima. Todo estudioso da filosofia espiritualista tem o dia, no seu mundo íntimo, de nascer o sol da verdade. E quando isso acontece, o seu maior empenho é abrir prismas na sua própria inteligência para que possam passar algumas claridades para outras inteligências ainda na obscuridade. E eis que nessa mescla de ajuda com um pouco de vaidade, muito se perde, dado que o terreno não corresponde à pujança, à força das sementes. A perda, porém, é aparente. O astro Sol enriquece o solo de uma variedade de elementos indispensáveis à vida, assim como o subsolo em que se esconde vitaliza as ondas que brincam com as primeiras camadas de água, atinge a profundeza do oceano, ilumina as árvores por fora e as beneficia por dentro, purifica a atmosfera volante para que essa sustente a vida do homem e dos animais. Se o sol está nascendo em nós, abramos os corações e deixamos toda a claridade inundar o nosso ser e não nos façamos de egoístas. Ofertemos a quem quer que seja, sem que a prepotência ocupe o lugar da humildade. Interessemos-nos pelo bem, não pelo amor, mas por amor. É de interesse nosso não nos esquecermos do apóstolo Paulo, quando nos adverte: tudo, porém, seja feito com a decência e ordem. Coríntios, capítulo 14, versículo 40. O médio favorável à ostentação cria dificuldade para sua própria amizade, talvez sem intenção, mas se coloca como mestre, esquecendo-se de que igualmente é aluno na escola do Cristo. A arrogância se atrofia quando a humildade é cultivada. Vejamos a advertência evangélica para que nos coloquemos nos devidos lugares. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Coríntios capítulo 3, versículo 6. Poderemos plantar boas ideias nos outros, não resta dúvida. Não obstante, é de lógica comum que não nos arvoremos na posição de verdadeiros doadores. Somente na graça do Senhor plantamos. O tempo roda e o crescimento vem de Deus. A experiência nos faz lembrar e aconselha que o místico, pelo menos de vez em quando, deve estar presente no despertar do sol, no sol físico, banhando-se nos seus múltiplos raios e respirando uma atmosfera aliviada do miasma terreno, pois esse espetáculo criará uma disposição interna para que se avive nele
com fulgor o sol da alma. Também os exercícios físicos pela manhã renovam as energias, proporcionando principalmente ao médico uma disposição maior, de sorte a entrar com mais facilidade em comunicação com o mundo espiritual, mas que seja tudo com moderação e respeito à organização biológica. A razão nos demonstra que a meditação é a verdadeira prece dos santos. Os caminhos que nos levam ao equilíbrio são vários, esperando neles que trilhemos pelas suas veredas. Durante a noite, há trabalhos imensuráveis no astral próximo à Terra, escola, doutrinação, assistência, limpeza psíquica, etc. É por isso que todo amanhecer nos traz grande predisposição para o trabalho, a alegria e, de certo modo, a esperança. Enquanto os corpos descansam, os espíritos ligados a eles se refazem no mundo espiritual, em contato com as grandes almas que os orientam, e então respiramos com eles a atmosfera elevada. É o Evangelho vivo em forma de pão espiritual. É Cristo se fazendo em nós por intermédio dos benfeitores da luz. Eis que isso tudo é problema de sintonia. Se o nosso ideal na Terra é o bem, é nos educarmos, entremos quando em sono no reino do aprendizado de Jesus. Sendo o contrário, ligamos-nos por lei com as sombras e as consequências são desastrosas até aprendemos a amar o bem. A parada aqui, antes de falar o finalzinho aqui, para a gente digerir um pouco isso, que ele coloca essa sintonia, a questão de sintonia. E sintonia, ela é iniciada por a gente, que nem foi falado na semana passada, né? Mudança de padrão consciencial, mudança de percepção. Então, a gente tem o hábito ou a ignorância de não entender que o universo, ou Deus, consciência suprema, ele não cria julgando o nosso proceder. Ele cria em cima do nosso pedido emocional. Então a gente tem que ter muita sensibilidade no que passa na minha consciência e no meu coração, porque ali na frente vai ser uma criação minha, do que eu coloquei de forma inconsciente ou consciente para alimentar o vórtice que é o criador do meu futuro, da materialização ali na frente. E a gente tem que entender que se hoje eu vivo uma situação desagradável, se hoje eu vivo uma situação que não era tudo aquilo que eu queria, e mesmo eu entendendo isso, eu tenho que dar graças a Deus, eu tenho que entender que isso aqui é criação minha. E eu dou graças a Deus por essa criação, mesmo que não seja aquela criação que a gente desejava. É quebrar padrão de consciência, de continuidade de pensamento. E se você fala que o dia é uma droga, que isso é uma droga, aquilo é uma droga, a condição é depois continuar uma droga. Então eu tenho que falar, eu criei isso. Essa realidade toda é minha. E eu dou graças a Deus porque eu estou vivenciando isso. Estou aprendendo nisso. Mas daqui para frente para. É outra coisa. É mudar a percepção das coisas e mudar a execução das coisas. Para a gente entender que lá na frente é aquilo de melhor e de bom que eu vou ter, porque eu desamporei a minha faixa vibratória numa frequência baixa e estou botando ela numa faixa superior só para mudar de pensamento. Sair da sofrência
de que a culpa, você está falando isso, mas a culpa é do meu patrão, foi mandado embora, a minha mulher, o meu marido me abandonou. Isso tudo são experiências, a gente não é o corpo de carne, a gente é o espírito vivenciando situações, e aquilo lá foi a materialização da gente. Então a gente tem que entender esse processo. Eu sou um cara bom, eu não faço mal a ninguém. Tudo bem, eu procuro fazer o sopão, eu recolho isso, eu faço aquilo outro, mas depois daquele momento, por que você fica reclamando da vida que tem? Por que você fica reclamando da mulher, ou do marido, do patrão? Quanto tempo isso dura no dia? Às vezes um problemazinho de discussão com o teu vizinho, com o teu parente, com tua mulher, teu marido, 2 minutinhos, você fica o dia todo martelando o mesmo problema na cabeça. O que é aquilo? Baixar a frequência. E o que é aquilo? Alimentar teu vórtice de criação ali na frente. Isso tudo. Por quê? Porque você não está consciente. Ele fala, aconteceu, mas acabou. Não estou chateado com ele, nem com ela. Eu tinha que sair daquele emprego, eu sinceramente, não estava aguentando. Eu preciso daquele dinheiro, mas eu não estava aguentando. Foi a melhor coisa que aconteceu. E, graças a Deus, eu sou filho do Pai, lá na frente vai vir coisa melhor. Então, essa é a linha, mas isso tudo para quê? Você entender que você tem que mudar, sair do baixo astral e entrar para o lado superior, que é a realidade da materialização ali na frente. São ciências que a gente ainda não domina de forma tão constancial ou substancial, mas é uma realidade que agora está se desfigurando em cima da física quântica, dessa visão frequencial que a gente tem que ter, essa sensibilidade, que vem cada vez sedimentar bases para a gente andar de forma mais sólida, mais consciente. E que muitas das vezes a gente entra para esse lado igrejeiro, achando que a gente tem que se renunciar e se sacrificar pelos outros, e esquece que eu só posso dar o que eu tenho. Eu não posso dar o que eu não tenho. Então, primeiro é a autoconstrução, para depois aquilo reverberar de uma forma, sabe, a contaminar os afins. Mas você é reclamão, você é pessimista, você é todo baixo astral. O que aquele que está do teu lado pensa? Pô, não vou parar do lado do Uruca ali, que ele só sabe reclamar. E eu falo isso é de mim mesmo, sabe? Que eu também, às vezes, pela família, sou considerado assim, né? Médio, ao nascer do sol de Cristo, em nossos corações, não temais em clarear os outros, pensando em desperdício de luz, mesmo que a aparência diga o contrário, como refere o apóstolo, ponde esta verdade em vossa mente, nada se perde. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Então a gente tem que criar essas realidades. O finalzinho que eu peguei, gente. Médio, ao nascer do sol do Cristo, em seu coração, ao você implantar essa consciência, né, de autoiluminação e que isso reverbera nos afins, não temais em clarear os outros, pensando em desperdício de luz, mesmo que a aparência diga ao contrário, como refere o apóstolo. Ponde esta verdade em nossa mente, e nada se perde. Então, saindo, porém, o sol a queimou, e quando não tinha raiz, secou-se. Se a gente for levar só pelo lado religioso e não entender o lado vibracional, a gente não compreende a mensagem do Cristo. E aí, ela queima mesmo, ela sai. Você se perturba e fala, pô, isso não é conversa fiada. Alguns vêm falar isso comigo, eu falei, pô, cara, eu tenho um diferencial que poucos têm, eu dou graças a Deus. Aí eu levo logo para o lado da assombração, eu falo com os mortos.
Aí todo mundo fica chocado. Tem que levar por esse lado. Qual é a página, Carlos? A página do quê? Peraí, Primeiro vai o livro dos médios. Tá. Vamos ver aqui a página aqui para ver qual é o livro dos médios. A prece inicial. Ela fica me cortando. Então faz a prece inicial logo aí, então. Senhor, muito obrigado por esse dia, Senhor. Mais um dia de vida e mais um dia de reunião. Venho aqui, Senhor, para aprender e tentar pôr em prática, Pai. Muito obrigado pela minha saúde ter melhorado, Senhor. E obrigado por eu estar sendo mais paciente, Pai, comigo e com os outros, Pai. Obrigado, Pai, por estarmos todos aqui reunidos. E te peço, Senhor, por aqueles que não puderam estar aqui, Senhor, que por alguma razão não conseguiram chegar. Senhor, também te peço, Senhor, pelos doentes, Pai. Muitas pessoas reclamando de problema de saúde, Pai. Te peço que ore por eles e por nós aqui. E que nós continuemos aqui com a mesma força, com a mesma coragem, para darmos continuidade a esta reunião. Muito obrigado e que a paz do Senhor Jesus esteja sempre conosco. Assim seja. Então vamos ver aqui. A página no meu aqui é 151. Na boca popular. Está olhando para a página. É a pergunta 13 do livro dos médios. 13 não, subpergunta. Então, estamos na segunda parte do capítulo 9 do livro dos médios, dos lugares assombrados. Estamos na pergunta 132, no subitem 13. Há um meio de expulsá-los? Aqui está dizendo as casas assombradas, né, no caso. Há um meio de expulsá-los? Sim. E o mais frequentemente, o que se faz para isso, os atrai ao invés de os distanciar. O melhor meio de afastar os maus espíritos é atrair os bons. Atrair, pois, os bons espíritos fazendo todo o bem possível, e os maus se irão, porque o bem e o mal são incompatíveis. Sede sempre bons, e não tereis senão bons espíritos ao vosso lado. Há, todavia, pessoas muito boas que são alvo dos tormentos dos maus espíritos. Se essas pessoas são realmente boas, pode ser uma prova para exercer sua paciência e exercitá-las a serem ainda melhores. Mas, crede bem, não são os que falam sem cessar de virtudes os que mais atendem. Aqueles que possuem qualidades reais, geralmente, eles mesmos as ignoram ou delas não falam nunca. Então vamos agora ouvir a primeira mesa aqui. Assim, a prece do herreiro, o tempo lá até sobra, né? Então, capítulo 15, na boca popular, essa aqui mesmo. 10 residências assombradas, 10, 13, essa aqui mesmo. Daqui está 13ª A, então foi a primeira pergunta. Na boca popular. Existem muitas histórias que viajam de país a país, circulando de boca em boca, que são meras fantasias. No entanto, elas têm um fundo de verdade, que mais tarde a humanidade descobrirá a existência de algumas coisas, a realidade dos fatos verdadeiros antes de se apresentar, são precedidas por essas histórias, mesmo que apareçam descobertas de dúvidas.
os espíritos que se reúnem em determinados lugares chamados de mal-assombrados o fazem por sintonia. Antes de surgirem os profetas verdadeiros, apareceram no mundo os falsos. O falso anuncia o verdadeiro. No garimpo, o garimpeiro vai pelas informações e é guiado por elas para encontrar as pedras preciosas. O mundo está cheio de religiosos que, por qualquer motivo, problemas e dores, passam a expulsar demônios criados por eles mesmos, sem nenhum fundamento. No entanto, existem realmente espíritos ignorantes que brincam com os humanos à custa de alegrias inferiores. Esses dirigentes das filosofias religiosas devem pesquisar mais a verdade, separando o joio do trigo, aceitar e avançar com o carro do progresso, selecionando as coisas que a evolução determinar. A massa inconsciente da verdade corre sempre para o lado do menor esforço. Quando na doença do corpo físico é preciso que apenas a higiene do corpo e da mente escolher a alimentação do corpo físico e da alma. É preciso estudar e compreender as leis criadas por Deus, entender as regras divinas, porque as outras, de expulsar os demônios dos infortúnios da dor é pura ilusão, mas que criam raízes para o entendimento maior, de expulsar todo o mal pela pureza moral, vertendo do esforço próprio. É interessante isso aqui, que é uma verdade, né? Muitas das vezes a gente vai para clínicas psicológicas, vai para uma opção de terapeutas, querendo sair desse lado pessimista, desse lado, como é que eu vou dizer, quando a pessoa entra em uma doença mental, depressão, esse lado meio catatônico, né, achando que tudo só vai converger para o mal, e a gente vai associar isso a uma doença mesmo. Quando você vai no médico, e o médico diz, você está com problema no fígado, então você vai ter que parar de comer comida gordurosa. E o tipo de proposta é a mesma. Se você está em depressão, se você está nessa neurose do pessimismo, você tem que entender qual é o tipo de alimento que você está se alimentando mentalmente. Fica o tempo todo no celular, fica vendo programas onde a desgraça, onde o pessimismo está acentuado, fica procurando coisas ociosas para passar o tempo de forma irresponsável, fica remoendo discussões tão nutrívoras, tão banal, e quase o dia todo está ali naquele monoteísmo de uma coisa pequena. Então a gente tem que entender a autocura. A autocura é mudar de vibração, é mudar de pensamento. É o que foi falado aqui agora. É entender que eu não posso mais me alimentar disso. Isso me leva a esse estado horroroso na qual eu me encontro, que eu não consigo nem me equilibrar. Eu tenho que ter, um aporte de um terceiro para eu poder me reequilibrar. Mas por quê? Eu não mudo minha forma de alimentação mental. A gente fica ali e fala, isso não tem nada a ver, aquilo não tem nada a ver. Aí fica ali criando um lado emocional desequilibrado, por conta das vans, o esporte, o presidente dali está ameaçando o presidente de lá, a guerra, nem aquilo. Cada um carrega a sua cruz.
É questão de sintonia. E daqui a pouco eu estou criando uma guerra dentro da minha casa, por causa dos meus pontos de vista desequilibrados. Então, a forma, como ele mesmo colocou, começa desse lado mítico, né, para depois a gente tirar, vir uma filosofia mais atualizada e aquela coisa abstrata ser agora interpretada de uma forma mais real, mais absoluta, mais real ali, mas que o lado fantasioso foi o que iniciou, que fez você a prestar atenção em situações, em ponderações que antes passava desapercebido. E foi o místico que criou essa situação, para depois você ir de uma forma mais absoluta. Né? Então as pessoas às vezes entram nessas arapucas de graça. E não esquece, que nem um filmezinho que eu tinha antigo, eu dei para a dona Elizabeth, eu acho que eu procurei para comprar, De Novo no Mundo de Alice. Cara, eu nunca mais ouvi falar nesse filme, mas é muito legal. Como tem também esse filme que o cara era filho do Poseidon, deu até na sessão da tarde essa semana, e que ele entrou num cassino lá, e eles estavam sendo, tudo que eles queriam estava acontecendo, eles estavam ganhando, aí chega o Poseidon falando mentalmente para o filho dele: sai, não come mais esse bolinho, isso aí está te deixando alucinado, isso tudo é mentira. Aí o que cai na real, começa a não comer mais o bolinho e sai. E a gente é assim, a gente se contamina com a tecnologia, com as informações negativas, com isso e com aquilo, e a gente não procura falar. Que nem eu adoro televisão, pô. A gente é da época da televisão, tinha que botar lá um bombril na antena para ficar boa, isso aqui. Porra, eu vejo minha televisão lá, eu fico encantado, né? Eu não quero ver a televisão normal, põe no YouTube, põe qualquer coisa, fica assim, meu Deus do céu, se eles soubessem o que eu já passei com a minha televisão, a minha maravilha, mas eu fico... Televisinho. Hã? Televisinho. Não entendi nada, o que você falou? Televisinho. Televisinho? Vê na TV do vizinho, tem casa, não tem? Não, eu não peguei não, ir para casa do vizinho, mas a televisão não tinha nem 10% da qualidade que tinha. Então, eu via na televisão da minha tia, né, da minha casa, da minha família, do meu pai, minha mãe, meu pai, meus irmãos, não, minha tia mais morava na casa deles. Então, quer dizer, eu vejo aquilo, mas eu não me deixo encantar. Quando eu vejo, eu adoro novela, mas chega um ponto, pô, essa novela está meio pesada. Não é pesado de sexualidade, não. É pesada de maldade, de crueldade. Aquilo ali é pior para mim do que a sexualidade. Porque a sexualidade na televisão às 8 horas da noite não é tão pesada. E você vê o lado promíscuo pela tua visão promíscua. Senão você vê aquilo como comportamentos doentios que está aprendendo um pouco. É só saber canalizar. Mas o negócio é saber filtrar as coisas para não entrar nesse lado doentio, né? O inteligente deve procurar saber o porquê de todas as coisas, arrancando do joio o mal, para que o trigo do bem nasça e floresça na consciência e no coração. Se tudo tem um preço, em qualquer campo de despertamento espiritual, o preço da felicidade se encontra à disposição daquele que deseja ardentemente alcançar a tranquilidade de consciência, onde a harmonia se estende em todos os filamentos do centro da vida. Para conseguir essa felicidade, além das bênçãos do Criador, somente tu podes fazer a tua parte, buscando a tranquilidade imperturbável na consciência, instalando como que um céu manchetado de estrelas no reino do coração. O livro dos médiuns responde a uma pergunta: se podemos, e qual o método mais eficiente para expulsar os espíritos maus dos lugares e certamente de perto dos encarnados? E a resposta bem luminosa dos benfeitores,
dizendo que o melhor meio de expulsar os maus é atrair os bons. E como atrair os bons? Certamente irás perguntar. Responderemos, tornar-se um deles, abrir o coração para o amor e a caridade, com todas as suas ramificações. O teu exemplo, irradiando o bem, imprime-se na mente popular, e as bocas anunciarão as verdades para a grandeza divina, e o mundo vai melhorando na melhoria dos homens e espíritos. Estamos caminhando para a maturidade dos espíritos que povoam a terra. Quem não se interessa em melhorar pode ser convidado a sair dela, o que poderá lhe custar muito tempo para a volta ao lar que deixou por displicência. Mas, como tudo são lições, em um ambiente agressivo aprendemos com mais rapidez a ser bons, a amar a Deus pelos contornos da vida. Os espíritos desordeiros se aproximam da terra, atraídos pelos homens desordeiros. Os médiuns espíritos estão recebendo enseios de luz no aprendizado e devem aproveitar as oportunidades que passam. Porém, pedimos para não se esquecer que em todas as circunstâncias Jesus está firme no leme dos nossos destinos, nos ajudando a ascender. Mesmo se passarmos por outros mundos, ele não se esquecerá de nós. E lá em Lucas 22, 64, vendando-lhe os olhos, dizia: profetiza-nos, quem é o que te bateu? Se zombaram de Jesus, quanto mais de vós, médicos. Os lobos armam a armadilha sem conta nos vossos caminhos, para que negais a fé. Mas aquele que perseverar até o fim, sairá vitorioso, abandonando os que sairão vitoriosos, abençoando os que lhe bateram, maldizendo a sua presença. E assim. Legal, né? Legal. Esse negócio é a gente compreender esse legal, orar e vigiar o tempo todo. Acho que hoje em dia. Tem que ser? Hoje em dia eu estou me pegando sempre nessa. Hoje em dia eu estou querendo, mas toda hora eu me escandalizo. Toda hora eu me escandalizo. Caramba, que idiota, olha só, arrumei maior tumulto desse cara, botei a mulher com uma tromba maior que aquele elefante, de graça. O Daniel me ajuda nisso, ele tem ideia. Isso aí é falta de foco. É praticar. Não, mas é praticar, mano. Falta de foco, é praticar com o seguinte. Então vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, nosso modelo guia, e tentar canalizar uma conversa direta. Mestre Jesus, agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui, no intuito do autodescobrimento, da autoiluminação. Que a paz, Mestre, possa ser uma realidade na consciência de todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. E que essa paz possa ser de forma avassaladora e desesperada, procurada por todos nós, estudando, ficando atento com os estudos, com os conceitos e tentando colocar em prática a todo momento. É orar e vigiar e desesperar. Que essa paz vinda do autoconhecimento, da autoiluminação que de início foi reverberado pelos amigos, pelos irmãos mais iluminados, possam ser uma realidade na consciência de todos nós.
E assim só temos a agradecer ao Pai, Criador de tudo e de todos, rogando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, está aberta essa fraternidade entre nós. Não, que parte? Eu não posso. Não, não, será que sou muito ruim? Pois nada que eu quero dá certo. E olha, que eu sempre rezo e faço os meus pedidos. E não consigo nada. Eu penso que tenho que ir mais à igreja, pois sei que tenho ido pouco. Será que assim vou ser mais abençoado? Pois até hoje nada está dando certo. Eu ando com muito medo e não consigo consertar em nada. Aqui onde encontro, ainda não consegui fazer nenhuma amizade. Peço a vocês que olhem por mim, pois está ficando cada dia mais difícil. Vamos mentalizar essa irmã ou esse irmão. Irmão, que a paz esteja contigo, que você possa se conscientizar que o que você está materializando é responsabilidade sua. É o que acabamos de dizer. Toda a materialização, toda a realização do mundo no qual você vive é uma realidade sua. Aquelas pessoas que se encontram ao seu encontro são espelhos. Aquelas pessoas que estão no seu encontro são pessoas no teu núcleo de vida, de consciência, no qual você se coloca numa forma de vítima. Você é o criador de tudo. Tudo é uma ação e reação do que você sente. Não é o que você quer, não é o que você fala, é o que você sente. Trabalhe o amor dentro de você. Compreenda essa visão frequencial que esse mundo todo não é você. É feito por você, mas não é você. Vendo dessa forma frequencial, você vai dar menos importância e com isso tudo menos medo, menos culpa. Compreenda que isso tudo é muito lúdico. É uma escola na qual você está ali para aprender a ser dono de você mesmo. Você precisa compreender que você é dono do teu destino. E o caminho mais agradável é o do amor. Amor por você mesmo. Que esse amor depois se reverbera a todos. Fique na paz e que você possa construir um mundo melhor a partir de hoje, assumindo a responsabilidade de que você está no comando. Você é o que dirige isso tudo. Que assim seja.
já ao término desse encontro, possamos agora voltar à concepção, voltar a canalizar a nossa atenção ao nosso interior e voltar ao coloque nele. Mestre Jesus, mais uma vez agradecemos por estarmos aqui, por darmos prioridade ao trabalho da reforma íntima, do autoconhecimento, para daqui a um tempo, um pequeno espaço de tempo, possamos vislumbrar a nossa autoiluminação, a nossa expansão de consciência, e que a paz seja uma realidade dentro de cada um que trabalha esse proceder, essa prioridade do autoconhecimento. E assim só temos mais uma vez a agradecer ao Pai, colocando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, está encerrado esse encontro entre irmãos. E aí, seu Pedro, tudo bem, seu Pedro? Tudo bem. Dona Emília, tudo bem? Anel? Tudo bem. Tem uma comunicação? Sua vida é obra de todo momento e que cabe unicamente a você realizar. Quanto trabalho dá livrar-se do sentimento de egoísmo? Quanto tempo se perde no trabalho de livrar-se da arrogância? E assim, com toda a ignorância, que tanto dificulta encontrarmos a paz em cada dia. Mas esse é o legado de Deus para cada um de nós. Muito está no fato de sermos co-criadores de nós mesmos. Assim como Cristo conseguiu, estejamos sempre esperançosos e convictos que mais cedo ou mais tarde também conseguiremos autoconstruir, transmutando. Aí não dá para entender isso. É uma afirmativa que nos cabe, realizar a nossa auto-reforma e a vida é uma construção própria, cada um de nós temos que tratar de fazer a nossa parte, né? E legal também fala, se Cristo conseguiu, nós também conseguimos. Também o transmutar. Transmutar quebra um pouco esse lado do maravilhoso, do milagre, né? É você trocar conceitos. Entende? Pai, obrigado por mais um dia de reunião e de poder estar aqui e aprender mais um pouco dessas máximas que o Mestre Jesus nos deixou. Eu sempre peço
ao Senhor que sempre me dê a permissão de poder vir, pois aqui é muito disputado pelo aprendizado que aqui é passado, e por ser mais esclarecedor. Não que os outros lugares não ensinem, mas aqui é mais um lugar acolhedor e com poucas cobranças. Basta vontade e ter um coração que esteja de acordo com a bondade, pois não adianta vir e não tentar se melhorar. Tem que vir e fazer o que se ensina para nas outras reuniões ter a permissão. Muitas das vezes as pessoas podem pensar que é fácil ter a permissão para vir, mas temos que conquistar, como quase tudo. Só se tem se nos esforçarmos. Obrigado, meus irmãos, por tudo que nos oferece, e fique na paz do Mestre Jesus. Legal. Não entra aqui à toa, não. Tem que ser permissão e o cara tem que estar ali fazendo o dever de casa. Tem uma pequenininha aqui, essa ela vai ser pelo final. Só vim para agradecer por mais esta reunião e dizer que estou cada vez melhor. E vou continuar as lições, que eu possa continuar melhorando com todo o aprendizado daqui. Fique na paz e gratidão. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, pois assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. A voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, pois assim